Som. Que no meu tá esperando ainda. Som. Opa! Estamos ao vivo, hein? Escutei um recado do além aqui. Aí, minha gente. Boa noite. Estamos ao vivo, hein? Mais uma noite. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. A galera tá chegando aí. Eu sou o Felipe, né? Um dos facilitadores do nosso encontro de hoje. A minha amiga Rejane. E aqui, nosso amigo Paulo. Vamos ver quem mais chegou aqui. A Guaraciara, boa noite, Guaraciara. Obrigado. A Vânia, o Rodrigo, Tatiane, muito obrigado. A Julie, não sei se é Julie ou se é Julie. Tá? Depois tu diz aí como é que é. Tá bom? Para não falar teu nome errado. Muito obrigado. A Luciane, a Luísa Dutra, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Né? Estamos ao vivo no nosso canal, né, do Selvi Gelco a Gênese. Né? O Selvi é o centro espírita ao qual a gente está vinculado. Vou botar até o negocinho dele aqui, né? Então, nós somos frequentadores e voluntários do Centro Espírita Luz e Verdade, localizado na capital do Rio de Janeiro, né? E aqui no bairro de Campo Grande, na rua Vitor Alves 226. E nós fazemos parte do GELCO, que é o Grupo de Estudos dos Livros da Codificação. E o livro da codificação que a gente estuda é o livro A Gênese, escrito por Allan Kardec. Lembrando que nosso encontro é um encontro presencial, é um curso presencial, mas em função das condições, né, de pandemia e isolamento social, a gente tornou ele digital, online, ao vivo e gravado, né? A gente conversa aqui toda noite de segunda-feira e esse vídeo fica gravado para toda a eternidade. Né? Então, a gente faz o curso atualmente via internet. Então, não somos só nós aqui, né, que fazemos o curso, não só nós três, somos nós todos que estamos conectados aqui. O Paulo chegou lá no YouTube também, mandou um alô. Né? Então, somos todos nós que fazemos esse encontro. Então, a gente pede muito que vocês compartilhem, interajam com a gente aqui, tá? E mandando dúvidas, sugestões, comentários, elogios, críticas, fica à vontade, aqui a gente é espírito superior, tá? Então é tudo tranquilo, a gente não vai se importar, não. A gente ganha por comentário, tá? Por favor, então encham de comentário. Então é isso, agora a nossa página de preparo, né? Que a gente vai se sintonizar numa mensagem para em seguida fazer a prece e começar já a estudar. Tem bastante coisa hoje, bom? Então, por favor, Rejane, a página de preparo. A página é do livro Minutos de Sabedoria. Eu abri ao acaso e tem muito a ver hoje com a sintonia do nosso curso, né? O que a gente vai estudar. Seja perseverante nas boas obras. Nada conseguiremos na vida sem perseverança. Para aprender piano, há necessidade de horas seguidas de estudo diário. O que é o estudo para o pianista? É a perseverança para qualquer outra atividade. Não se deixe arrastar pelo esmorecimento. Reaja com todas as forças que encontrar em seu coração e terá a beleza da vida em redor de si mesmo. Então, vamos perseverar mais uma noite aqui, né, no nosso encontro. Para aqueles que desejarem fechar os olhos, apenas para que as distrações visuais, né, não atrapalhem essa concentração. Esse momento em que a gente se une em pensamentos numa só direção. Nesse pensamento de louvar a Deus, de agradecer o nosso Pai. Agradecer
pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos para esse estudo tão edificante que a gente faz toda noite de segunda-feira. Aos benfeitores também agradecemos, porque eles, do outro lado da vida, também preparam e também protegem, né, cheio de boa intenção, esse nosso encontro aqui. Também a nos inspirar, nos fazer refletir. Que possamos também fazer o nosso papel, fazer a nossa parte diante do Criador. Quer refletir, quer estudar, quer ler sobre o conteúdo e interiorizar esses conceitos, interiorizar esse entendimento em nossa mente, em nossos sentimentos, que possamos, a partir de agora, conseguir enxergar a vida de uma forma diferente, de uma forma melhor, de uma forma mais caridosa, de uma forma mais benevolente, indulgente. E que, a partir de agora, esse sentimento que nos anima, essa força de vontade que nos move, já faz a gente melhores do que quando chegamos aqui. E tendo a convicção de que essa atitude, um pouquinho cada dia, fará da gente um espírito melhor, mais forte, para encarar um mundo de provas e expiações, e tendo a certeza que, tornando disso um hábito, nós sairemos dessa vida muito melhor do que chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Paulo. Por favor, Paulo, a existência de Deus, do item 1 ao item 7. Aí por volta dos 25, 30 minutos, tá, Paulo? Nesse reloginho aí, é o limite para depois a gente abrir para dúvidas. Tá bom? Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Né? Se o áudio está dando para ouvir? Bom. Então, assim, no estudo da Gênese, do capítulo 2, vai se iniciar com Deus, porque assim, essa primeira parte, que é o estudo da Gênese, das origens, ele vai abordar de um conhecimento científico a origem e a evolução da matéria. O foco principal tem lá nos capítulos finais, que é a Gênese espiritual, a evolução do princípio inteligente, que é o foco, que é o objeto de estudo da ciência espírita, da doutrina espírita. E até chegar lá, obviamente, né, como Deus é a causa primária de tudo, logicamente o estudo se inicia com Deus. Assim como todos que estão nessa turma já estudaram lá o Livro dos Espíritos, e o primeiro capítulo, a primeira parte, se inicia com o estudo sobre Deus. Né? Então aqui é o estudo com Deus. Não é o estudo da obra, por quê? Porque até antes de estudar Deus, houve um longo estudo sobre a doutrina espírita. Por quê? Aqui não é um estudo qualquer sobre Deus, é um estudo de Deus segundo a ótica espírita. Então teve aquele primeiro capítulo longo, que uma semana, onde Kardec mostra assim, a constituição, a origem da doutrina espírita, o seu caráter. Por quê? E agora a gente vai ver o estudo de Deus, o estudo da evolução, tudo isso sobre a ótica da doutrina. Então, até antes de Deus, foi necessário esse estudo dos caracteres, dos fundamentos da doutrina. Mas agora a gente vem assim estudar esse pilar que é Deus, que é a base de tudo, né? E até depois nas falas da Regiane, as questões dos atributos divinos, né? Então, assim, então da minha parte vai tratar sobre a existência de Deus. E o item 1, ele diz assim: sendo Deus a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo,
o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação é o ponto que importa considerar antes de tudo. Ou seja, Kardec no item 1, ele afirma isso que a gente colocou aqui, né? Então, o estudo de Deus precede tudo, né? Porque é o parâmetro, que aí vai se construir as demais noções. É isso que ele vai abordar, e aqui nesse capítulo de Deus, no capítulo 2, ele é dividido em 4 itens, né? A existência de Deus, depois vai ter o estudo da natureza divina, onde vai ser abordado os atributos, pois se a gente não consegue conhecer Deus diretamente, a gente não pode deixar de ser, mas isso aí a Regiane vai abordar com mais profundidade para vocês. Outra parte, que é o estudo da providência, que noção, que ideia a gente pode fazer de Deus, de acordo com os atributos. E a quarta parte, que é a visão de Deus, né? Qual o sentido, segundo a ótica espírita, desse termo de ver Deus? Só que assim, no início é a existência de Deus, então no item 1, como ele vai abordar o começo de tudo, né? Para fazer uma revisão aqui, eu coloquei até nos comentários, né, antes de vocês chegarem, eu deixei aí alguns comentários que são as questões que estão lá no Livro dos Espíritos. Eu gosto muito de fazer esse link com as obras que a gente fez em outros anos, né? Eu ia pedir o Felipe, né, se pode deixar a primeira questão lá do comentário. Eu abordei aí vocês estão vendo agora na legenda, né? Quem quiser, assim, junto com esse capítulo de Deus, se puderem revisar, né, linkar com esse primeiro capítulo que tem lá no Livro dos Espíritos, né? Que está lá das questões, principalmente dessa parte da existência de Deus, está entre a questão 9 e a questão 4 e a questão 9, a resposta dos Espíritos e os comentários de Kardec. Eu coloquei algumas aqui, até para uma pequena revisão, na qual vou ler aqui com vocês. Até o item 4, por favor. Tem um item 4, que ele diz assim, Kardec pergunta, né, lá aos espíritos, onde se pode encontrar a presença de Deus? E aí os espíritos, né, que aplicais as vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, porque não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, assim, lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta que prova a gente pode encontrar de Deus, os espíritos dão uma dica no princípio da causalidade. E o princípio da causalidade, ele é um dos princípios que possibilita que haja ciência, que haja a busca do conhecimento. Por quê? Porque a busca do conhecimento científico sempre foi essa questão da análise do efeito, se buscar a causa. Todo efeito que a gente tem há uma causa. E assim, a busca dessa resposta, a fim de encontrar a causa, pode se dar no senso comum, ou pode se dar no sentido de buscando um conhecimento científico que aí segue determinados padrões, né, de pesquisa, de avaliação, de análise. Mas o que é importante, né, para a gente se ater nesse momento é que a resposta dada pelos espíritos, o caminho para se encontrar a prova da existência de Deus é o princípio da causalidade. Por quê? A gente vive no mundo material que é permeado de fenômenos, de efeitos, e esses efeitos têm uma causa. Mas e por que esse princípio da causalidade serve como assim, lógica de provar a existência de Deus? Se todo efeito tem uma causa, mas essa causa também é feita de uma outra causa, que é um efeito de uma outra causa, e seguindo logicamente, a gente
para não seguir um processo infinito, logicamente há o quê? Uma causa primária. E essa causa primária a gente pode entender como Deus. É só uma construção filosófica que os espíritos apontaram, né? Deus como essa causa primária, se a gente compreender o princípio da causalidade, que é um axioma que se possibilita que se haja ciência, né? Então, pelo princípio da causalidade, a causa primária seria Deus. No item 5 ainda, só passando ainda as questões do Livro dos Espíritos, eu pedi para Felipe deixar o item 5 aí na legenda. Ok, obrigado, Felipe. No item 5, o Kardec pergunta que consequências se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus. E aí a resposta que está embaixo é que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Isso aí fica claro quando a gente vai estudar a história, né? Pelas ciências humanas, a história, a antropologia, ou a própria história, né? Ou ainda a história natural, se a gente, até antes desse processo da formação dos aglomerados humanos, né? Na história natural, da formação da própria espécie, mas assim, principalmente ligado à questão da cultura principalmente, né? Quando o homem, quando passa lá a questão, antes da formação das civilizações, então assim, todos os estudos, né, alguns estudos antropológicos sempre levam essa questão de que várias sociedades sempre tiveram o seu aspecto religioso, né? É claro que isso vai variar de acordo com o estágio, né, de cada uma, a peculiaridade de cada comunidade, de cada civilização, de cada sociedade. Umas vão desenvolver um conhecimento religioso baseado no politeísmo, né? Outras com características anímicas, né? Aí associada à questão dos fenômenos naturais também. Isso vai variar muito, né? Mas, assim, é fato de que, ao se estudar várias civilizações, a gente vai ter sempre esse aspecto religioso, né? E aí vem, ainda no Livro dos Espíritos, sabe, mais para frente, a gente vai estudar lá, uma das primeiras leis morais é a lei de adoração. E isso é colocado lá no Livro dos Espíritos como um fenômeno natural, né? Então, esse sentimento, né, essa busca por algo além do que da realidade objetiva, né, com a qual a humanidade se relaciona, isso aí vai permear várias comunidades de diferentes épocas, né? Então, o que eu estou querendo dizer tudo isso? No item 5, quando Kardec pergunta se sentimento intuitivo, né, que se tem de Deus, porque ele tinha em mente que isso estava em vários lugares, em várias épocas. E isso também pode servir como uma pista, uma prova da existência de Deus. Uma, como a gente viu no item 4, que, baseado pelo princípio da causalidade, o que é? Ao se observar um efeito, há uma causa. Fazendo esse processo, a gente chega numa causa original, né? Que vai dar princípio, que vai dar origem, princípio a tudo. Essa causa primária pode ser concebida como Deus. Outra questão é, ao se estudar várias sociedades, várias comunidades humanas, a gente vai observar esse sentimento inato, intuitivo, natural, sobre um poder superior, um poder transcendente. Acho que essa palavra se encaixa mais. Esse poder transcendente, né? Aí a concepção de Deus, né, ela vai estar mudando de acordo com o avanço aí do tempo, né? Até hoje a gente ter essa noção de Deus facilitado e mais elaborado de acordo com os princípios lógicos, como vai ser abordado mais para frente.
até na fala da Rejane, quando ela abordar as questões dos atributos de Deus, né? Então, essas questões estão lá no Livro dos Espíritos. Vou tentar pegar uma que eu coloquei. Eu tinha colocado... Tá, o 87 eu vou comentar depois. Pode até, Felipe, se quiser até tirar essa legenda, mas... obrigado. Aí, voltando para Gênesis, né? Então, perceba, eu fiz propositalmente esse link lá no Livro dos Espíritos. Eu até recomendo, depois desse estudo, que vocês pudessem dar uma lida nessas primeiras questões que estão lá no Livro dos Espíritos. Isso é super importante. As obras fundamentais, elas se relacionam entre si, né? Então, a gente não pode ter aquela concepção, eu já estudei o Livro dos Espíritos. Aí guardou lá na estante, no eu já estudei, então sei tudo. Eu, como estudante espírita, eu estou sempre revisando, relendo o Livro dos Espíritos. Sempre tem uma coisa que a gente não observa, ou a gente estuda algo por fora, né, na própria filosofia, ou alguma notícia científica, a gente volta para o Livro dos Espíritos, né? Então, perceba, os livros, depois que são estudados, em um ano de estudo, não é para ser guardado, trancado na gaveta. A gente sempre tem que estar fazendo todo esse processo, né? As obras, elas conversam entre si. E aí, mas voltando aqui no nosso foco da Gênese, né? Aí no item 1, Kardec vai abordar que o estudo de Deus é necessário começar por ele, que é o princípio de tudo. E no item 2 e no item 3, ele vai colocar aqui dois princípios. No item 2, ele vai colocar assim: é princípio elementar que se julgue uma causa por seus efeitos, mesmo quando não se vê a causa. Perceba como que é importante essa construção lógica. Kardec vai no item 2 e 3 dando uma preparação lógica para depois colocar assim a evidência, né, da prova da existência de Deus. Então, esse é um princípio. Que princípio elementar é esse? Que a causa ela pode ser julgada pelos seus efeitos, mesmo quando não se vê a causa. Perceba que isso, a intencionalidade desse argumento tem a ver com Deus. Por quê? A humanidade não vai conseguir observar Deus, né? Então, essa descoberta de Deus, essa busca, não é, por exemplo, como os homens tentam, pela cosmologia, buscar alguma matéria no universo. A matéria é detectada por aparelhos modernos que são dados no universo. Né? Mas assim, Deus pode construir, de repente, o aparelho mais moderno, com toda a tecnologia, que é gente vai detectar Deus visivelmente, né? Isso é muito improvável. Vou colocar impossível, né? Improvável, acho que é uma palavra mais adequada, porque tem a ver aí com o nosso estágio que a gente está, e até a gente vai ver semana que vem como é que se dá, como é que é a noção, né, dessa visão de Deus, que não é bem assim como a gente está acostumado pelo senso comum com o termo das palavras. Então, assim, ele vai dar até um exemplo no item 2, por exemplo, de um atirador. Ele diz assim, se é atingido por um chumbo mortal, por uma bala, julga-se que o atirador feriu, embora não se veja. E aí ele complementa aqui, não é, pois, sempre necessário ter visto uma coisa para saber que ela existe. Em tudo se observando os efeitos, se chega ao conhecimento das causas, né? Isso é muito comum, por exemplo, em algumas ciências, por exemplo, da física, e principalmente a física moderna, a física que estuda as partículas. Os cientistas, né? Eu não sou da área de física, nem sei as peculiaridades, as profundidades desse tipo de conhecimento. Sou da área de humanas. Mas, assim, isso aí é bastante visível. Os estudos sobre átomos, partículas atômicas, se dá pelos efeitos. Porque é tão minúscula que não vai se olhar, olho nu ali,
como é que é um elétron. Então, o estudo se dá pelos efeitos. O exemplo que Kardec deu aqui é o atirador que atingiu um pássaro. Por quê? Porque se o feito viu o alvo sendo atingido, mas a gente não viu quem era o atirador. Mas eu não precisei ver visualmente, né, para saber que ele é hábil. Por quê? Pelo estudo do efeito a gente consegue analisar. Essa é uma das argumentos que vai ser usado aí para prova da existência de Deus. O outro é o seguinte, né, que a gente já é até um lema nos estudos espíritas, que é: se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa necessariamente inteligente, né? Todo efeito tem uma causa, se a gente já sabe no início, sobre o princípio da causalidade. Agora, se um efeito é inteligente, a causa necessariamente tem que ser inteligente. Como ele diz aqui, um exemplo de uma obra de arte, uma obra-prima. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec usa até um exemplo de um relógio. Se a gente vê um relógio, né, super lindo, assim, funcionando, bastante complexo, ele não se fez assim mesmo, né? A gente consegue, assim, analisando aquela construção, que quem o fez devia ser muito hábil, né? Deveria ser uma inteligência para fazer aquilo ali. Não poderia ser uma invenção de algum animal, de algum ser irracional. Necessariamente deveria ser um ser inteligente. É um exemplo que, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter necessariamente uma causa inteligente. Inclusive, esse princípio, né, foi um dos pontos de partida para a construção do conhecimento espírita. Lembra das mesas girantes, né? Os objetos se moviam. Poderia até o momento ser estudado pela busca de alguma causa física. Tanto que a primeira hipótese era sobre a força do magnetismo, porque antes do espiritismo já havia os trabalhos dos magnetizadores que manipulavam por fluidos sutis, né? Sonambulismo, fenômenos, né, terapêuticos. Então já era conhecido. Então se imaginava que era uma causa física, de repente fluido magnético, ou a eletricidade, que era uma novidade na época. Só que foi descoberto que o movimento dos móveis, eles respondiam de acordo com as perguntas das pessoas presentes. Ora, se respondia, né, então não poderia ser a matéria, porque a matéria não tem nervos, não tem cérebro, né? Então alguma inteligência. Aí foi observado tudo, como não tinha ninguém fazendo aquilo ali, alguma mágica e tudo mais, se chegou na conclusão de que havia uma inteligência, essa inteligência invisível, essa própria inteligência ela vai se responder, vai dizer que é um espírito que estava por trás daquilo ali, e a história a gente já sabe, né, que a gente já estudou isso aí em obras anteriores, lá no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, né? Então esse é um dos princípios. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Dando continuidade aqui, na conclusão da nossa parte, no item 4, Kardec ainda vai dar um exemplo ainda, né? Por exemplo, sobre a presença da humanidade, se dá por suas obras. É a questão da cultura, entre a cultura, todo tipo da criação humana, né? Aqui na Terra. É bastante legal no item 4, que ele vai falar assim, ó: a existência dos homens antediluvianos, se referindo tendo como parâmetro lá a Gênese bíblica, né, do episódio de Noé. Mas assim, né, esse momento aí da pré-histórico, vamos dizer assim, não se provaria somente pelos fósseis humanos. Fósseis humanos começaram a ser encontrados, inclusive ali século XIX, um pouquinho antes da codificação. Então era uma novidade científica também, né? Esse advento aí da paleontologia. E isso aí, inclusive, vai revolucionar e vai criar uma treta com o conhecimento teológico, que até então a igreja ela tinha uma influência nas escolas, inclusive ali nas ciências, né? Mas aí a gente tem os episódios que já a reação contra o julgo teológico.
Só que isso vai ser esse conhecimento, né, a descoberta de fósseis, que aí depois que se data aquilo ali, vai criar uma mudança, né, de várias concepções. Então, assim, Kardec coloca, não apenas pelos fósseis humanos que se prova essa existência anterior pela humanidade, mas pela descoberta de objetos trabalhados, pelo fragmento de um vaso, pela pedra talhada, uma arma, um tijolo. E isso é interessante, a ciência da arqueologia. A arqueologia ela vai trazer, assim, com a sua constituição como uma ciência auxiliar da história, nossa, ela vai trazer uma contribuição, e aí o conhecimento humano sobre o passado vai, assim, praticamente ser revolucionário. Muitas teorias vão ser revisadas e tudo mais. Quando Kardec dá esse exemplo da arqueologia, é porque, ele dá um exemplo aqui, se observasse alguma grande construção arquitetônica ou uma estátua assim perfeita, dava para se julgar a habilidade de quem a construiu, né? Que aquela civilização que teve ali teve assim algum progresso considerável, conhecimentos, né, avançados de acordo com o contexto da época, porque não era simplesmente nativa, primitiva, né? Dá para se julgar da complexidade daquela civilização pelos seus restos, né, deixados, que são achados pela arqueologia. Por que Kardec deu esse exemplo no item 4? Ainda é a questão de que todo efeito tem uma causa. Lembra quando eu falei esse princípio da causalidade? Ele é um princípio básico na ciência. E a arte baseia nisso, é a história também, né? A complexidade que se entende de determinada civilização depende dos achados, sejam escritos ou os achados arqueológicos, né? Mas, enfim, toda essa volta, né, que se dá aqui é para chegar no tema sobre Deus, né? Como ele vai dizer no item 5, que eu vou ler aqui que é pequenininho. Pois bem, lançando os olhos ao redor de si, sobre as obras da natureza, observando a previdência, a sabedoria, a harmonia que preside a tudo, reconhece-se que não há nenhuma delas que não sobrepasse o mais alto alcance da inteligência humana. Desde que o homem não as pode produzir, é porque são o produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos que se diga que há efeito sem causa, né? Dizer que há efeito sem causa é dizer que o nada a gente vai ver, ela traz mais prejuízos lógicos. Por quê? O que é o acaso? O acaso é nada. Então é muito mais difícil tentar imaginar que do nada a gente tenha toda essa ordem que é observada no universo, tanto a nível macroscópio, quanto a nível microscópio, né? Então a gente observa toda uma ordem, toda uma harmonia. Quando eu falo isso, alguém pode lembrar da questão do caos, né? Como é estudado também. Mas, assim, há de fato toda uma... Tudo é alinhado no universo, né? As leis, a lei da gravitação, todas as leis que a gente estuda, a forma da célula, o funcionamento harmônico dos órgãos, a forma como a natureza, é uma palavra que é muito comum hoje em dia, mas vou tentar, como eu estou ao vivo aqui, eu estou com medo de falar alguma palavra errada. Mas, assim, a forma como a natureza, ao longo do tempo, ela se regenera, né? Então, perceba, há uma ordem no universo. Até um exemplo, se a gente achar que o acaso criou isso tudo, é como se eu pegasse esse livro aqui, um livro, se eu pudesse, assim, se de algum modo as palavras saíssem desse livro e eu decompus todas as palavras em letrinhas. Imagina, as palavras saindo aqui das páginas do livro e as letras das palavras se soltando. Colocasse tudo numa bolsa, sacudisse e eu jogasse de novo no chão de um modo que ela caísse, de um modo que formasse assim, todas as palavras da mesma forma. Como que isso é improvável? Mas é uma probabilidade. A matemática existe. Calcular a probabilidade disso acontecer
vai dar 1 em 1 bilhão, né, a probabilidade. Quase impossível, né? Mas é a lógica de se tentar achar que o acaso construiu toda essa ordem no universo. Então é muito mais lógico conceber a causa primária, né? E há uma inteligência que regula tudo isso na natureza, toda essa questão. E aí, pulando lá no final, eu falei até mais da parte da ciência, mas por que Kardec vai usar tudo isso? Aqui no item 5, 6 e 7, é o que ele vai chegar nessa questão da existência de Deus. Lembra quando eu falei, nem sempre para a gente julgar uma causa, a gente precisa para a gente julgar Deus, julgar assim, no sentido de conceber sua existência, não é o mais importante vê-lo, mas a gente analisar os efeitos, a ordem da natureza, do universo, como tudo se relaciona. A gente tem a dimensão dos atributos de Deus. E a outra questão é que esse universo ele é feito por leis inteligentes. E aí até uma contraproposta que se possa dizer, mas será que é necessária essa causa primária? Podemos pensar que a natureza se autorregula. Olha, aí até uma questão que eu pedi para o Felipe colocar no item 7 que eu comentei aí. Está aí no comentário, o item 7. Porque ele vai dizer, não vou fazer confusão, mas ele vai colocar no item 6 isso. Mas será que a natureza ela precisa dessa causa primária em Deus? A gente não pode conceber as leis como autorreguladoras em si, autossuficientes, essa concepção de Deus? E aí Kardec vai perguntar, poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? E os espíritos lá sabiamente respondem, mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Porque esse argumento, não, mas a natureza em si, ela tem as suas próprias leis. Sim, mas quem criou essas leis inteligentes, onde tudo se encaixa, tudo funciona? A gente vai pensar numa causa que criou essas leis. Então, perceba, ainda é necessário uma causa primária, como os espíritos vão colocar. E ali que eu coloquei embaixo desse comentário, é o comentário de Kardec ao item 9, que está lá, do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Porque não são os homens que criam os rios, as cachoeiras, os oceanos, todas essas belezas naturais, os planetas, né? Então, assim, aí a gente tem a compreensão do quão poderosa, né, infinitamente poderosa, é essa causa primária. Numa frase, um pouco antes do item 7, diz assim, Deus não se mostra, mas se afirma pelas suas obras. Então, essa é a primeira deixa que a gente deixa no estudo de hoje. Vou passar aí para os comentários e depois nossa amiga Regiane vai continuar no estudo. Muito obrigado, Paulo. Olha, é um capítulo, é um subitem de um capítulo extremamente inteligente, né? Eu digo isso porque vocês já ouviram falar que a doutrina espírita é uma doutrina em que prega fé raciocinada? Levanta o dedo aí quem já escutou isso. Então, minha gente, eu acho que esse primeiro subitem, ele é esse exercício. É um exercício de inteligência, de raciocínio, para entender o Criador. Né? E o Paulo falou muito bem sobre isso. Né? Na verdade, o Paulo foi dando cor àquele pensamento que Kardec estava tendo. E pensa, ele criou os 5 livros meio que juntos. Um retroalimenta o outro. Paulo falou isso. Então, às vezes parece repetitivo,
Mas ele aqui dá até mais explicações, né, de algo que ele abordou no livro anterior, no Livro dos Espíritos, ele explica melhor no item, né? Por quê? Porque ele foi, aquele raciocínio, aquele trabalho que ele estava tendo, foi evoluindo, né, com o tempo, e ele foi raciocinando, observando, tendo trabalho de tentar delimitar o Criador, né? Delimitar o idelimitável, né? Pelo menos só para que a gente consiga ter uma forma, né, do que é Deus, né, do que é esse Criador, porque se a gente acredita nisso e no que a Rejane vai explicar para a gente, a gente tem que sorrir todo dia, né? Porque é obra, materializa de uma forma intelectual. Intelectual, quero dizer, que não é para os intelectuais, eu estou dizendo que é do intelecto, do raciocínio. Aquela característica provida à espécie humana, né? Então é só você parar um pouquinho e pensar e ir acompanhando como está sendo o desenvolver do raciocínio de Kardec, como que ele coloca isso no livro, né? Então, temos uma pergunta aqui, nosso amigo Tiago. Muito obrigado, Tiago, que chegando aí. Depois chegou chegando também a Lise e a Valéria Moraes. Muito obrigado. Parabéns pela escolha de estar com a gente nessa noite aqui. E o Tiago faz a seguinte pergunta: essas causas primárias seriam as próprias propriedades da matéria? De que forma que ainda não entendemos? Eu não sei se eu entendi, mas eu vou dizer para vocês o que eu entendi. Eu acho que o Tiago fez uma pergunta afirmativa, né? Porque o Tiago, ele quer dizer assim, Felipe, seguinte, né? A própria inteligência da matéria rudimentar, né, já se explica a causa por si próprio. Eu responderia, também explica uma inteligência em quem que programou essa inteligência, né? Deve ter alguém que programou essa inteligência para que isso se automatize. Mas o Paulo falou de uma inteligência ainda fundamental, que é a interconexão dessas inteligências. Vou até passar a palavra para ele aqui, porque acho que ele quer comentar. É interessante saber. Essas questões da matéria, né, ela, assim, não é o escopo da ciência espírita, né, do espiritismo, que é estudar o princípio inteligente e o espírito, principalmente. Perceba assim, só no finalzinho do século XIX, Kardec vai desencarnar em 1869. Quase no começo do século XX é que vai haver essa revolução dentro da física, né, da física, da química, sobre a constituição do átomo e tudo mais. Então, assim, o espiritismo, nesse caso, ele vai acompanhando a ciência na parte material, na descoberta das causas. Até mesmo da vida, assim, na época de Kardec, muito longe, nem se imaginava em conceber, por exemplo, o DNA, para a gente ter uma ideia. Agora, sobre as partículas infinitesimais da matéria, isso aí muitos anos depois. Então, nós espíritas acompanhamos esse avanço aí. Ainda não se chegou, creio que não vai chegar nessa busca da causa primária, né? Muito distante. E a causa primária, colocada no singular, os espíritas ali vão colocar como Deus sendo essa causa primária, seguindo o princípio da causalidade. Mas eu queria ressaltar, eu não coloquei a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Mas vocês lembram quando Kardec pergunta lá, que é Deus? Não é apenas o princípio da causalidade que está na resposta. Eles vão dizer duas coisas na resposta. Uma é, Deus é a causa primária de todas as coisas, mas antes disso, ele diz que Deus é a inteligência suprema.
Por quê? Porque no universo não é apenas feito de matéria, senão, assim, poderia se definir Deus e tudo se explicar pelo princípio da causalidade, mas ele diz também, antes, Deus é a inteligência suprema, que há inteligências nesse universo. E acima de todos a inteligência tem Deus. Você vai dizer, inteligência suprema. A outra questão é a causa primária de todas as coisas, porque se buscar pelos efeitos e as suas causas, e regredindo a gente vai chegar numa causa original, que é a causa primária de todas as coisas. Então Deus é definido sobre esses dois pilares, inteligência suprema e causa primária. Eu não sei se deu para responder, mas assim, até pegando esse gancho, né, para a gente relembrar também essa questão número 1, que é importante lá no livro dos Espíritos. Mas muito boa a questão. Valeu, o Thiago está sempre participando aí, né? Muito enriquecendo o nosso estudo. Quer colocar alguma coisa, Rejane? Não? Olha, eu aproveitei para compartilhar. A gente estava conversando sobre esse movimento intelectual de raciocínio de entender Deus. E eu acho que o item 6 dessa página que a gente está lendo, A Existência de Deus, desse subtítulo, ele é o suprassumo, né, dessa explicação. Quando ele diz assim, tudo isso, vou pôr aqui, né? Tudo isso é verdade. O que Kardec está dizendo? Ele está dizendo assim, toda esse automatismo da natureza, que cada indivíduo repete o seu instinto, colocar a natureza mais simplificada, né? Tudo isso é uma verdade, ali tem uma inteligência, né? E ele coloca assim, mas essas forças, elas são efeito que devem ter uma causa e ninguém pretende que constituam a divindade. Olha o que ele diz assim, ó, Felipe, a planta no seu ciclo biológico, o meu cachorrinho no seu ciclo biológico, né? Aquilo ali é um efeito de uma causa inteligente. O meu cachorrinho ali não é Deus, né? Elas são materiais e mecânicas. O que o meu cachorrinho faz, a minha cachorra faz, é algo necessariamente material e mecânico. Não por si mesma inteligente. Mas também, o que também é verdade, mas são postas em ação, distribuídas, apropriadas às necessidades de cada coisa por uma inteligência que não é dos homens. Aí ele termina assim, a aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente, que denota uma causa inteligente. Né? Aí ele vai num exemplo de um pêndulo para explicar, né, a inteligência que tem um relógio, que é a origem da marcação das horas. Né? O pêndulo, né, aquele negocinho, né? Tic, 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 né? Esse negocinho, né, milimetricamente feito para poder medir o tempo, dá origem a um relógio e que a gente marca o tempo. E a gente não vê o relojoeiro. Olha a semelhança que ele faz entre, né, uma causa, um efeito inteligente, um pêndulo que marca uma hora que é extremamente útil, e o relojoeiro que tu não consegue ver. Mas ele está por trás desse mecanismo do pêndulo. Aí ele resume assim, dá-se a mesma coisa com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. É difícil de contestar essa afirmativa quando ele vem desenvolvendo esse raciocínio. É muito difícil, né? Porque é muito lógico, é racional, nos faz a gente analisar, pensar no que a gente observa, não é uma teoria, né? Então eu acho que foi muito
pedagógico ele ter colocado isso tudo, como o Paulo sempre comenta, né? O livro todo está conectadinho, né? Está todo conectadinho. Então ele vem numa narrativa e vem construindo o que ele quer que a gente entenda, né? Do início ao fim, ter tudo conectado. Um livro feito por um pedagogo, né, gente? O cara que já estava acostumado a fazer livros de pedagogia. Bom, eu acho que mais nenhuma pergunta aqui. Eu não sei se a gente conseguiu ser claro, diga aí pra gente. Contribua, participe, né? É um entendimento instintivo que a gente tem da gente, é um entendimento racional do instintivo que a gente tem da gente, que há algo muito forte, muito mais perfeito e inteligente, e já estou falando dos atributos de Deus, Rejane, estou dando spoiler aqui. Me desculpa, acho que eu vou parar por aqui. Vou passar a palavra para a Rejane, tá? Por favor, a palavra é sua. Oi, gente, boa noite. Então, eu vou falar uma coisinha só pequenininha pro Tiago. Ele falou aqui que essas causas primárias seriam as próprias propriedades da matéria. Se a gente lembre-se, Tiago, que a gente veio lá do livro Céu e Inferno. E lá no início do livro Céu e Inferno, a gente tem aquelas doutrinas da absorção do todo universal, como se a gente fosse parte de Deus. Não, não é. Senão a gente vai confundir exatamente o efeito pela causa. Se a gente transformar as propriedades de Deus em parte da matéria, como se tudo fizesse um bolo só, a gente vai confundir as coisas. Então a gente não pode tirar da mente o ensinamento da gente lá no início, está nas primeiras páginas, no título do Porvir e o Nada, onde a gente vai falar justamente dessa separação entre Deus, as individualidades e as características. Bom, encerrando aqui, que o assunto do Paulo está muito mais interessante do que o meu, Paulo. Chega, tá? Chega, por favor. Senão você vai me ofuscar. Então vamos lá, hoje eu vou ser a tia chata. Por que eu vou ser a tia chata? Porque o meu tópico é chover no molhado. Qualquer pessoa que ler, ela vai conseguir juntar as letras e entender mais ou menos. Mas tem uma coisa, lembrem que nós estávamos falando na semana passada sobre revelar, né? Sobre acreditar, sobre como que as pessoas manipulam as crenças, como que alguns se deixam levar pela crença cega. Então eu não posso, de jeito nenhum, falar sobre a natureza divina de Deus sem explicar, sem tocar no assunto que é muito importante, que é tentar fazer com que todo mundo aqui entenda como foi que Kardec chegou nesse raciocínio lógico. Então, assim, depois que eu explicar, der esse resuminho, qualquer um vai ler o que está escrito aqui e vai falar assim: ah, agora eu entendi. Então, a nossa conversa hoje vai começar falando sobre a lógica, tá? Por quê? Porque o Paulo falou sobre um monte de coisa aí que, sinceramente, se fosse há alguns anos atrás, eu estaria boiando, né? Eu não sei vocês, eu espero que vocês sejam mais evoluídos do que eu, mas eu estaria realmente boiando. Ele falou sobre axioma, ele falou sobre causalidade, ele falou sobre causa e efeito. Então eu vou botar para vocês, passo a passo, o que isso significa para que a gente pegue o fio de raciocínio do Kardec e possa entender melhor isso tudo. Então, Paulo falou lá no título 3, olha, outro princípio igualmente elementar e tão verdadeiro que passou a ser o axioma. O que é o axioma? Tá? No ponto 3 do item que o Paulo leu. Axioma é a premissa considerada necessariamente verdadeira. Fundamenta uma demonstração. Então, o que o Paulo falou? Que o axioma é de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Bom, Regiane, mas o que é uma premissa?
Felipe, você bota para mim a imagem 1, por favor. Então, a gente vai falar sobre o que é a lógica. A lógica, no dicionário, e esse dicionário é o Oxford Language, ele fala o seguinte, sobe um pouquinho aí pra gente, Felipe, só um pouquinho. Aí, filosofia, a lógica é uma parte da filosofia. Quem estuda a lógica, além da matemática, também é a filosofia. Então, ó, parte da filosofia que trata das formas de pensamento em geral, dedução, indução, hipótese, inferência e das operações intelectuais que visam a determinação do que é verdadeiro ou não. Então, gente, lembra lá a nossa paginazinha que eu falei que caiu ao acaso e que é muito interessante? Ele diz que a gente precisa ser perseverante e que para aprender o piano necessita de horas seguidas de estudo diário. Felizmente ou infelizmente, a Gênese, ele é um livro que muitas pessoas não conseguem dar continuidade porque ele exige que a gente saia da nossa zona de conforto, que a gente pegue coisas para estudar que a gente não está acostumado no nosso dia. Então, lembra que nós somos a religião espírita, ela tem o tripé, é a religião, a ciência e a filosofia. Eu vou ser a chata da filosofia. Eu vou ficar toda hora puxando vocês como se fosse um fiozinho, tensionando no máximo que vocês puderem, para que vocês consigam sair dessa zona de conforto e ir buscar informação. Então, eu não quero, e Kardec também não queria, que a gente acreditasse por acreditar. Não é essa a intenção. A intenção é que a gente acredite com a nossa capacidade lógica de raciocinar. Então, figura 2, por favor, Felipe. Felipe hoje nas carrapetas intensamente. Lembra que eu falei para vocês sobre o axioma? E o axioma, ele falou que premissa considerada necessariamente verdadeira? Um exemplo de silogismo para vocês. O silogismo é o raciocínio lógico, né? E aí eu vou falar de Aristóteles. Ele esquematizou esse raciocínio para que a gente possa entender uma forma, uma linha de pensamento. Caramba, quem é Aristóteles? Vamos lá, nós temos 3 grandes filósofos da época antiga, mais ou menos aí uns 400 antes de Cristo, que a gente confunde muito, né? Sócrates foi o primeiro, aquele que não deixou nada escrito, que foi o mestre de Platão. Platão escrevia as coisas que Sócrates falava. Então, Platão, sim, deixou vários escritos. E a gente tem Aristóteles, que é o últimozinho que foi discípulo de Platão. Então, esse silogismo é o silogismo de Aristóteles. Ele fala o seguinte: todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Portanto, Sócrates é mortal. Esse é o raciocínio lógico mais simples de se entender. Bom, se todos os homens são mortais, se qualquer pessoa que se intitule homem, ser humano, ele é mortal, e se o Sócrates, ele é um ser humano, bom, então o Sócrates, ele é mortal. É óbvio que toda essa premissa, sobe um pouquinho, por favor, Felipe, para a gente ver um pouquinho mais embaixo, ela tem um estudo para ser feito. É perceptível que Aristóteles, ao usar o silogismo de letras, ele sempre menciona um predicado para depois o sujeito. Então tem uma regrinha. Depois eu vou botar lá no nosso grupo de WhatsApp, a regrinha, tirar vocês dessa mesmice, para colocar vocês para entender um pouquinho o que é esse silogismo. Então, olha só. Depois de entender que esse silogismo, a gente vai entender que Kardec, ele usou todo esse raciocínio lógico para poder entender, né? O Paulo não falou lá de causa e efeito, que quando você vê um relógio funcionando, você não vai falar assim, nossa, esse relógio é perfeito, ele funciona
ele é super inteligente. Não, atrás desse relógio teve um relojoeiro. Então, você não pode pensar como se fosse um índio, né? A gente não tem mais essa possibilidade. Não pode, a gente não pode mais. Hoje em dia a gente tem internet, hoje em dia a gente tem aula online, hoje em dia a gente tem acesso a livros. A gente não pode ficar nessa situação de mesmice. A figura 3 para mim, Felipe. Então, a lógica é para a filosofia parte da filosofia que trata das formas de pensamento, em geral. Dedução, indução, hipótese, inferência e tal. Então, a teoria da causalidade, ela nos leva à diferenciação entre a causa e o efeito. E está presente na filosofia desde a Grécia Antiga, em Aristóteles, e provavelmente também em outros povos, como a gente já falou, e que normalmente a gente se prende, né, aquela filosofia eurocêntrica, mas a gente sabe que não funciona muito assim. Ah, Regiane, mas será que tem silogismo falso? Tem silogismo falso. Por isso é que a gente precisa depois pegar, estudar um pouquinho o que é um silogismo para a gente não cair no que eu chamo de falácia. A filosofia, na verdade, chama de falácia. É aquela coisa, é aquela fake news que a pessoa tenta falar uma coisa que parece real e que no final ela não é. Então vamos lá. Por exemplo, se alguém diz o fogo é quente, eu sei disso por 2 motivos. Primeiro, ele é vermelho. E segundo, eu medi a temperatura com termômetro. Isso tudo tá certo? Bom, sobe só um pouquinho para mim, Felipe. Nesse exemplo, foi de fato comprovado que o fogo é quente por meio da premissa 2, porque eu medi a temperatura dele com um termômetro. Mas a premissa 1, ela é descartada como falaciosa. A argumentação não é de todo destruída, mas ela não pode ser chamada de verdadeira. Porque eu posso pegar um objeto vermelho, um livro vermelho, e não necessariamente aquela cor dita a temperatura em que ele está. Então a gente tem que ter cuidado com as falácias, porque o fogo é vermelho, mas ele é vermelho por algum elemento químico que existe ali. Então, é só para a gente poder entender a questão da causa e do efeito. Exemplo agora. Aí, bota na próxima figura, ô Felipe, por favor. Isso. Causa e efeito, olha. Esse site, sobe só um pouquinho para o pessoal ver. Eu estou pegando da Sociedade Brasileira de Física. Como o Paulo falou, eu também não sou física, mas passei, né, por algumas disciplinas, tive que estudá-las, porque a gente, apesar de ser de humanas, não fui sempre de humanas, já passei pela área das biológicas, já estive por lá, mas Papai do Céu falou assim, não, querida, você tem outro compromisso aqui nesse cantinho, porque você falhou aqui, ó, vamos trabalhar nesse lugarzinho aqui agora. Então, eu saí da área de biológicas e vim parar na área de humanas e estou amando. Então, lá na Sociedade Brasileira de Física, desce um pouquinho para mim, Felipe, por favor. Né, tá escrito assim, foi de 2018, há pouco tempo, né? Mecânica quântica desafia relações clássicas de causa e efeito. Desce para mim. Não vou entrar no mérito da discussão, eu vou entrar na definição, pode descer. Aí ele define assim, ó, as relações de causa e efeito são um princípio, alicerces da física clássica. São elas que permitem uma compreensão do mundo que se manifesta em nosso dia a dia, apoiadas por estratégicas experimentais e inteligentes. Podem ser identificadas em meio a correlações espúrias. Bom, o que eu estou falando para você? Que o Paulo, que o Kardec, e que em nenhum livro, o que foi tirado daqui se tirou assim, ó, da cartola. Estou falando de causa e efeito. Não, é um fenômeno físico, é ciência, é silogismo, é lógica. Então, não adianta eu virar para vocês e agora pegar aqui, sem ter explicado tudo isso, chegar para vocês e ler assim, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente. Na verdade, o que eu vou querer dizer aqui é que a gente vai colocar aqui características primárias que nós podemos conhecer de Deus, e essas características darão
continuidade e embasamento para todo o raciocínio seguinte. Então, para que a gente possa acreditar em tudo que vai ser dito, a gente não pode, de forma alguma, excluir essas afirmações aqui. É um silogismo, é um raciocínio lógico que Kardec está fazendo para poder acreditar nas premissas posteriores. Porque quando a gente estudar o silogismo, quando eu colocar lá o videozinho do silogismo para vocês, ele vai ensinar o seguinte, que existe uma premissa maior, depois vai existir uma premissa menor, e depois, com base nessas duas premissas, vai se extrair uma conclusão. As duas premissas precisam ser verdadeiras para que a conclusão seja verdadeira. Se uma dessas premissas não for verdadeira, não há como tirar uma conclusão verdadeira disso. Então, se eu digo para você que Deus é imutável, ele não pode achar que para você ele tem uma opinião e para mim ele tem outra. Ele tem que ser linear na posição dele, tem que valer para todo mundo. Então, se Deus disser assim, não, minha filha, tá? Você e a sua arqui-inimiga, as duas estão no ponto de ônibus à noite deserto. E aí, de repente, não se sabe por quê, essa sua arqui-inimiga, ela é assaltada e estuprada, e você consegue fugir dessa situação. Aí, sabe lá Deus por quê, você solta uma frase assim, nossa, livramento, Deus me ama realmente. Bom, peraí, ok, livramento, Deus te ama realmente, mas então você está querendo me dizer que Deus odeia a sua arqui-inimiga? Quer falar, Felipe? Não? Quer dizer que Deus odeia a sua arqui-inimiga? Quer dizer que ela não é digna do amor de Deus? Bom, então aí eu não vou conseguir levar como premissa universal, uma premissa verdadeira, que Deus seja a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, que Deus seja eterno, que ele não tenha sido criado, portanto, ele é justamente o foco de todas as leis que foram criadas. Deus, ele é imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Bom, um dia Deus acorda de bom humor, outro dia Deus acorda de mau humor. Hoje ele está me amando, amanhã, não quero não, Regiane está me enchendo o saco. Eu vou agora proteger ela, porque eu acho que hoje ela está com a razão, você não está. A gente começa a criar um Deus que se parece demais conosco, e nós somos falhos. Então, se eu acreditar que Deus é falho como eu já perdi todas as premissas, não há como a gente chegar a uma conclusão verdadeira. Acabou. Então, o que Kardec está tentando dizer é, por favor, não creiam cegamente em nada. Aprendam o que é um raciocínio lógico. Aprendam o que é um silogismo, aprendam o que é uma premissa, uma conclusão, aprendam que é necessário estudar e sair da sua zona de conforto. É por isso que o livro A Gênese, ele não é um livro lá tão famoso, tão querido, porque depende de nós espremer para sair um suco, sabe? Não dá para a gente só ficar buscando acalento do amor do Evangelho. A gente precisa agora ter a nossa outra asa, que é a asa da inteligência. A asa da moral a gente vai exercitar, né? Um pássaro não voa só com uma asa, ele voa com as duas. E nós, como espíritos eternos e em evolução, precisamos da asa da moralidade e da asa da inteligência. Se a gente ficar parado no lugar, a gente jamais vai entender e vai conseguir evoluir, porque a gente vai estacionar. Então, vamos lá. Mas aí todo mundo vai me perguntar assim, mas Regiane, que lógica tem isso? Porque onde é que está então o livre-arbítrio? Se eu sou obrigado a acreditar que todo efeito tem uma causa, as coisas estão determinadas. Toda vez que eu socar a parede, eu vou receber o que de volta? A mesma força na direção contrária, né? Com a mesma potência. Não é a lei da física, não é isso?
Então, o que acontece? Na verdade, se você quiser um efeito diferente, você vai precisar gerar agora causas diferentes. Então, não existe liberdade para mudar a causa. Existe liberdade, livre-arbítrio, para mudar o efeito. Desculpa, existe liberdade para mudar a causa, é isso, mas não para mudar o efeito. Porque se você soca a parede, o que vai ter como efeito é dor. Então, se eu não quero dor, o que eu tenho que fazer? Parar de socar a parede. Então, a gente não pode, no raciocínio, trocar o efeito pela causa. Dizer que eu não tenho livre-arbítrio porque eu deixei... porque existe uma lei de causa e efeito, que é a tal da causalidade que o Paulo estava explicando. Pode tirar... deixa eu ver, faltou mais um. Felipe, deixa eu ver. 10 minutos. Tá, né? Aí os slides já foram todos. Pode tirar e voltar para a nossa tela normal. A semeadura, ela é livre. A gente não pode esquecer disso. Então, as causas, né, o que vai dar causa aos futuros efeitos é livre. É onde está a nossa liberdade. Mas a nossa liberdade está restrita às causas, não aos efeitos. Só um minutinho. Bom, tenho asma, gente. De vez em quando a coisa fica meio difícil para mim. Bom, vamos lá. Se você semeou trigo, não chora depois para colher soja. Você não vai colher, porque a lógica e as leis da física e as da natureza não permitem que você continue fazendo a mesma coisa e no final queira um resultado diferente. Então, eu acho que já falei isso para algumas pessoas, mas eu sei que tem algumas pessoas que estão presentes nesse estudo e não estão acostumadas. Então, por exemplo, eu digo para os meus filhos e para os amigos dos meus filhos que gostam muito de ficar aqui em casa, jogar com a gente, conversar. E eu falo assim, gente, namorar não é o problema. O problema é que vocês querem ter liberdade. Liberdade para fazer o que quer. Mas será que vocês têm maturidade para receber de volta as consequências dessa liberdade? Por exemplo, hoje em dia, o que acontece? Beijar na boca, beijar todo mundo, né? Os jovens, eles querem essa liberdade. Não estou dizendo se é bom, se é ruim, se está certo ou se está errado. Eu estou tentando fazer aqui uma linha de raciocínio lógico. Quero beijar todo mundo, ok. Mas e as doenças venéreas? Depois, quando você pegar uma herpes, depois, quando você pegar uma, sei lá o quê, AIDS, não sei, seja lá o que for, você vai aguentar as consequências desse resultado? Será que esse efeito para você é suficiente? Então, a questão não é a liberdade em si. A questão é a gente entender o fenômeno de causa, de efeito, entender a lógica da vida, para que a gente possa entender que o que a gente sofre hoje tem uma causa lá atrás, e que se você não mudar, ela vai continuar sendo a mesma no efeito. E é com base nessas características de Deus que a gente vai entender até o final do livro por que Deus, a gente considera que ele tenha de forma fixa essas características. Então vamos lá. Deus é a suprema e soberana inteligência. Deus ele é eterno. Deus é imutável. Deus é imaterial. Ele não é material. Entendeu, Tiago? Por isso que a gente não pode confundir ele com as propriedades da matéria, porque senão a gente vai estar confundindo lá nas doutrinas de um todo universal e outras. Dá uma olhada lá naquele tópico. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é infinitamente perfeito, então ele não pode errar. Se ele errar, já não tem infinita a bondade dele, então já caiu por terra todas as premissas. Lembram do silogismo? Premissa maior, premissa menor,
para que a conclusão seja verdadeira. Acabou, foi tudo por terra, tá bom? E aí, continuando, infinitamente perfeito e Deus é único. Só tem Ele como o topo da inteligência. Então, em resumo, Deus não pode ser Deus senão sob as condições de que nenhum outro ultrapasse ele. Então, assim, eu não vou ler os tópicos, não. Eu li só a característica de Deus, e agora vocês sabendo o que é lógica, sabendo o que é um silogismo, sabendo o que a gente precisa entender, vai ler com tranquilidade cada um desses tópicos e vai entender. Se não entender, bota lá no grupo para a gente poder ajudar vocês. E aí ele fala assim, porquanto o ser que o excedesse no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Então a gente não pode considerar o diabo, né, como sendo alguém com as mesmas características potencializadas de Deus. Como, por exemplo, Deus é a bondade suprema, o diabo é a maldade suprema. Opa, tem alguma coisa errada. Porque se ele for supremo em alguma característica, acabou a supremacia de Deus. Ele não vai ser maior do que ninguém, né? Então, não podem haver no universo seres que sobreponham as características de Deus, senão eles serão outros deuses. E é por isso que em determinadas culturas, como a grega ou os romanos, que são politeístas, eles acreditaram e dividiram as características, né, dos deuses por aí. Esse daqui, ele é a suprema paciência, não, esse daqui ele é velocidade, não, esse daqui voa, né, esse é o deus do vinho. Ele separou as supremacias e colocou para todo mundo. Mas se ele é supremo nisso, ele não é nos outros. Então, acabou. Derrubou tudo, né? Confundiu a gente todo. Voltando lá para o 18, que é onde eu estou lendo esse fechamento. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele, Deus, seja infinito em tudo. É assim que, comprovada pelas suas obras, a existência de Deus, por simples dedução lógica, se chega a determinar os atributos que o caracterizam. Então, esse critério é infalível e é a medida rigorosa e exata nos atributos de Deus. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há o verdadeiro o que não se afaste nenhum tio das qualidades essenciais da divindade, que foi essas que a gente colocou aqui. Então, eu encerro por aqui. Hoje eu fui a tia chata que colocou vocês, né, no campo da lógica, de estudar, de sair um pouco dessa coisa do espiritismo para que a gente possa se manter dentro do espiritismo com o nosso próprio raciocínio. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado, Rejane. Temos aqui perguntas, Peraí, deixa eu pegar aqui. Só para complementar o fim da frase da Rejane e lembrar essa prática, esse hábito, esse costume de um espírita, da forma com que a Rejane falou, né? Ela nem falou dos atributos, mas ela pediu assim, ó, eu te dou a ferramenta, vai lá e entende. Isso vai nos ajudar ao que o Tiago colocou aqui. O Tiago colocou assim, ó, que eu concordo super. Às vezes a falácia ganha certo crédito porque parte da premissa é verdadeira, mas não o todo. Daí se dá o todo fenômeno como verdadeiro indevidamente. Falso. Né? Aí o que me veio na mente? Vocês estão lembrados de uma pessoa que mandou um negócio no grupo? Pega a tua base e lê aquilo. Ele começa com uma premissa verdadeira. E depois ele leva para um conjunto que não cabe na minha crença. Nessa crença aqui dos pontos que a Regiane colocou, não cabe. E ele saiu do grupo, não se permitiu o debate que eu coloquei lá para vocês, né? Então a gente fica
independente. Peraí, o Tiago colocou isso aqui também. Cadê? Aqui. A intenção da natureza investigativa do espiritismo, né? Não sei se é isso, mas isso é importante, é justamente vacilá-lo quanto o próprio homem, mal intencionado, para tentar reduzir o mau uso da religião. Né? Então, religião, se religar a Deus, é você e Deus. Esse item aqui, você não precisa ir em lugar nenhum, tomar nenhuma água, tomar nenhum passe, né? Compreendido a essência e praticado esses atributos, eu brinquei antes, no início, né? Amanhã a gente acorda sorrindo. Né? Se isso interiorizado, não vai existir dor, problema, não vai existir nada disso. Pelo menos é aquilo que eu acredito. Deixa eu ver aqui que ele colocou. Eu fiz um comentário meio que pegando as afirmativas dele, mas ele colocou perguntas. Ele colocou algumas perguntas. Ele colocou assim: obrigado, viu, meu amigo? Você sempre faz a gente até... cada comentário é uma mente que deu sinergia com o que a gente pensava e faz a gente repensar sempre. É muito interessante isso. Ele coloca assim: o conceito de Deus teria esse cunho de uma unidade, ou Deus seria justo à coletividade? Não, porque seria o panteísmo. O panteísmo tá fora. Não cabe. Volta lá no céu e inferno. Né? Agora, a partir do momento que a gente pare para pensar também que quando Jesus fala Deus, eu e o Pai somos um, meio que confunde, né? É o vocabulário que não deixa a gente, não só o vocabulário, mas o entendimento humano, o vocabulário acompanha, a gente entender o que é essa unidade de Deus que a gente participa sendo individual. Livro dos Médiuns, a passagem de Erastro. Ele tenta explicar com palavras humanas o que é essa força em que a gente se agrega quando perfeito, mas não perde a individualidade. Por favor, Paulo. Tem um pouquinho de spoiler aí para o pessoal estar aqui conosco na semana que vem. Tem um muito bonito nesse capítulo 2 da Gênesis, que trata que vai falar da providência. E aí tem uma mensagem, né, de um espírito que ele vai fazer uma analogia de Deus como um fluido que permeia todo o universo, mas sem querer materializar a ideia de Deus. É só para ter uma ideia mais justa do que uma ideia antropomórfica de Deus. Então, isso aí a gente ainda vai estudar esse tema na semana que vem. E eu acho, Paulo, que você respondeu a última pergunta aqui, que é assim: Deus integra a matéria de suas coisas ou Deus é algo além da matéria? Né? Não sei o que você quer dizer como integra, né? Mas ele é algo além da matéria, não resta a menor dúvida. Diga, Regiane. Felipe. Desculpa. Não. Por favor, Paulo. Outra coisa assim, que a gente tem que lembrar, o estudo de Deus do Espiritismo, ele é, assim, em vários outros pontos das obras espíritas, diz assim, que no nosso estágio evolutivo, enquanto alma, enquanto espírito encarnado, apenas podemos sentir Deus. E o próprio no Livro dos Espíritos vai ser abordado isso, não é objeto de estudo principal do Espiritismo. Deus não é o objeto de estudo principal. O que eu estou querendo dizer? O Deus aqui, os atributos de Deus são tratados como princípio, como axioma,
para entender os outros princípios da doutrina. É um labirinto da qual a gente se perde. E não se aprofundar, até porque a gente não tem condições de estudar Deus na sua... O foco, o objetivo da doutrina espírita, nem é o princípio inteligente. O princípio inteligente que anima os seres inferiores, né, os animais, os seres vivos, estuda também de um modo raso, assim, no livro do Espírito, não tem muito aprofundamento. O foco principal é a alma humana, né? É isso. É claro, assim, que tem a progressividade, a gente entende, assim, que no decorrer dos anos a gente vai tendo avanços nisso. Mas, assim, o foco é o estudo da alma humana, né, e as suas relações com a humanidade encarnada. É claro, assim, que o estudo de Deus se estuda, né, na medida do que é necessário para a gente compreender nesse momento. Não estou falando assim diretamente com essas perguntas, estou falando porque isso me veio aqui, é importante a gente salientar para o estudo. Se aprofundar e pode acabar se perdendo. No início do Só tópico, um complementozinho que ele só colocou aqui, o que ele quis dizer como Deus integra a matéria, ele diz também que se Deus também faz parte da matéria. então, o Tiago, vamos lá, devagar. Lá no início foi até bom o Paulo tocar no assunto, porque eu dei um salto gigantesco para fora do tema de hoje para depois voltar, e acabou que no primeiro itemzinho, lá no 8 da natureza divina, ele fala o seguinte: não se pode penetrar na essência de Deus, que foi o que o Paulo falou. A gente não vai ter condições de conhecer profundamente Deus porque falta para gente várias questões, né? Falta para gente o sentido. E aí ele fala assim: o homem, desde que aceite como premissa a existência de Deus, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários, ponto. É só o que a gente pode dizer de Deus. Para a gente falta o sentido para falar mais profundamente sobre o que é, se ele é isso, se ele é aquilo. A gente não tem essa informação. A informação que a gente tem é, crendo que exista uma inteligência maior que nós chamamos de Deus, vamos determinar para ele atributos. E a partir desses atributos, nós vamos tentar entender a sua obra. É só isso que a gente vai poder dizer. Além disso, a gente não tem condições, nem como espírita, nem como ser humano ainda, de discutir isso. É o que eu acho. Entendi. E o que eu responderia para o Tiago, eu responderia assim. Aí me veio o Livro dos Espíritos, né? Quando ele diz que a matéria é feita do fluido cósmico que emana de Deus. Aí quando você fala assim, também faz parte, o vocabulário ele é incompleto. Pode dizer que sim e que não, porque é uma coisa que emana dele, né? O fluido cósmico é gerado a matéria. Então depende do que você quer dizer como faz parte. Mas se ele é imaterial, ele não pode fazer parte da matéria. Ele é imaterial. É por isso que a gente não pode ficar se enrolando e deve se prender principalmente às premissas. Volta lá e olha a premissa. Deus é imaterial, então não posso dizer que ele é matéria. Não faz sentido. Mas a pergunta dele está dizendo fazer parte. Mas aí seria o vocabulário ele é fraco, porque se a matéria é feita pelo fluido cósmico e emana dele, né? Mas eu concordo, eu ratifico o que a Regiane falou, só para poder dizer que o importante é a gente entender os seus atributos, que é o que vai nos dar uma guia moral de conduta, né? Agora, se faz parte, se a gente sabe que não é, sabe que é feito por uma emanação dele, né? Então é o que a gente consegue tatear. Vou passar para o Paulo, que a gente já está no finzinho, né, Paulo? A peça comigo.
Não, mas assim, só um comentário, mas poderia ser na semana que vem. Eu só fica como uma para vocês que estão nos assistindo, para ler depois a nota explicativa que tem no final dos livros. Acho que tem a nota explicativa. Na maioria dos livros tem. É interessante o conteúdo que está lá. Não vou me alongar aqui não, senão vou passar muito do tempo. Que é muito interessante o texto. Depois dê uma lida nessa nota explicativa, porque está relacionado com alguns termos que se usava no século XIX. Mas assim, aí como a gente vai progredindo em algumas coisas, né? Então assim é muito importante para o espírita da atualidade que estuda se atentar em relação a alguns termos usados, que era comum usado naquela época, naquele contexto, mas a gente tem que ter um certo cuidado. De repente, eu não sei quem está nos ouvindo, é palestrante, né, expositor e tudo, então a gente tem que ter um certo cuidado com como é que você fala, lugares de fala, algumas expressões, né? Porque mas leia a nota explicativa, tá? Tem a ver com essa questão eurocêntrica que era comum naquela época, tá? Mas hoje em dia a gente tem que prestar uma certa atenção em relação a isso. Quando a gente estuda jogos fundamentais, a gente está estudando um texto do século XIX, não se esqueça, né? Então, só isso que eu queria comentar. Por favor, Paulo, pode emendar a prece, que aí, por causa do nosso horário... Sim, vamos fazer então a prece. Fechar os olhos, né, aqueles que desejam para se concentrar melhor, e assim, como a gente sempre faz em nossas orações, agradecemos primeiramente a Deus essa oportunidade de estudo aqui, mesmo que à distância. Agradecer essa oportunidade e que tudo que foi discutido, comentado, conjunto, que possa nos motivar a estudar essa obra e que a partir da compreensão dos atributos possamos ter melhores noções e que isso possa nos ajudar na convivência do dia a dia, em criarmos e desenvolver pensamentos sadios e ideias e soluções para o bem, aonde for possível nosso concurso, pois sabemos que fora da caridade não há salvação, e aproveitar todo o tempo que estamos aqui, evoluir, progredir intelectualmente, adquirindo novas ideias, mas principalmente com o exercício de vivenciar tudo isso que aprendemos, que é onde se dá o progresso moral, a nossa real evolução, que irá nos possibilitar uma bem-aventurança, mas que possamos sempre nos esforçar em fazer o bem de um modo voluntário, sem pensar na retribuição, na recompensa, mas pelo exercício de praticar. E sabemos que isso é exercício, que é esforço contínuo, e que possamos sempre aproveitar o nosso tempo, a nossa estadia aqui. Que nos momentos de fraqueza, podemos lembrar, pela lei da adoração, ter os auxílios dos bons espíritos, do nosso anjo da guarda, que nos conecta até o pensamento divino, pois nunca estamos sós. Então, que possamos ser esse instrumento do bem aqui na Terra, fazer a nossa parte, ajudar aqueles que precisam, nesse momento tão difícil em que a sociedade convive, de conflito de ideias, de divisões, de lutas, de tantas injustiças. Mas sabemos também que há o bem sendo feito
e que possamos fazer a nossa parte, a nossa contribuição para, enquanto estivermos aqui encarnados, lutarmos para um mundo melhor, para uma sociedade mais justa, para a implantação do bem. Então, só temos a agradecer a essa oportunidade que estamos aqui de estudar a doutrina. E assim, agradecemos aos bons espíritos que nos acompanham nos estudos, que são os guias, protetores de cada família, de cada companheiro, companheira que nos acompanham, e pedimos a permissão para encerrar mais um estudo canônico, que assim seja. Graças a Deus. Tchau, gente. Boa semana para vocês. Felipe, seu áudio tá desligado aí. Vou de novo. Tchau, gente. Boa noite, boa semana.